Meninos, agora a gente vai trabalhar com juros simples, dando sequência à porcentagem. O que são os juros simples? Tem o juro simples e o juro composto. A gente vai trabalhar somente juros simples. Juros simples estão presentes em nosso cotidiano, principalmente quando realizamos a compra de um produto a prazo. Se eu estou comprando a prazo, na maioria das vezes, eu vou pagar mais caro. Esse mais caro que eu pago são juros. Para saber o seu valor final, calcula-se a quantidade adicional, ou seja, o que aumentou em cada pagamento. Sempre que compramos alguma coisa a prazo, dependendo do lugar, que também tem gente que vende a prazo e não cobra juros, é adicionado um acréscimo. Acréscimo é aumento sobre o preço do produto. Esse acréscimo ou esse aumento é conhecido como juros. O que você pagou a mais, porque você comprou a prazo, são os juros. Seu cálculo depende de cada loja ou produto. Cada loja vai colocar uma taxa de juro, ou às vezes na mesma loja tem um produto com uma taxa e outro produto com outra de juro. Entenda aqui o que são juros simples e como calculá-los. Como fazer o cálculo dos juros simples? Em outras palavras, os juros são uma compensação financeira que se paga sobre uma determinada quantia por um certo período de tempo. Por sua vez, os juros simples referem-se apenas à aplicação sobre o capital que está sendo utilizado. Os juros são diretamente proporcionais ao capital. Letra C. A taxa, que é o I, que a gente vai usar agora na fórmula, e ao tempo. Pode utilizar a seguinte fórmula para calcular os juros. Essa fórmula aqui é o que a gente vai usar para calcular. Essa fórmula aqui a gente chama juro é igual a CIT sobre 100. O que é CIT sobre 100? O C é o capital. O que vem a ser o capital? É o valor inicial. Disse aqui em cima que, juros é uma compensação financeira que se paga sobre uma determinada quantia durante um tempo. Então, o juro, eu peguei um dinheiro emprestado ou comprei uma mercadoria a prazo, um determinado tempo, que pode variar situação por situação, eu vou ter que pagar eu vou ter que fazer essa compensação. E essa compensação é chamada de juro. O juro sempre vai estar proporcional, ou seja, ele sempre vai estar ligado ao tempo que você vai levar para pagar ou vai tomar de dinheiro emprestado ou comprar mercadoria, e ao mesmo tempo que ele é proporcional ao tempo, a taxa, porque eu não sei qual taxa que é. Então, esses três, o capital, a taxa e o tempo, sempre serão proporcionais. Alterou a taxa, ela vai alterar de acordo com o tempo, isso altera o valor do juro no final. Geralmente, sempre, quanto maior o tempo, mais você paga de juro. Então, essa formulazinha é o que a gente vai usar para fazer os cálculos, para calcular os juros. Às vezes, uma hora a gente vai calcular juro, outra hora a gente vai calcular capital, outra hora a gente vai calcular a taxa. Esse T aqui, ele é de tempo, a taxa é o I. Vamos continuar aqui.
sendo que, ó, J é o total dos juros a serem pagos sobre o capital. É aquela compensação que a gente falou. É aquele a mais que eu vou pagar porque eu tomei um dinheiro emprestado, porque eu estou comprando a prazo. Então, é esse J aqui. C é o capital. Em outras palavras, corresponde ao valor bruto de algo. Eu vou pegar aqui R$ 1.500 emprestado com meu amigo, mas ele vai me cobrar juro. No final, eu vou pagar 2.000. Então, suponhamos, você pegou 1.500 com seu amigo, mas ele falou que vai te cobrar R$ 500 de juro. Quanto que você vai pagar para ele no final? Não são R$ 2.000? Esse aqui, que você tomou emprestado, é o capital. Isso aqui é o juro. E agora eu vou falar como é que vai chamar esses 2.000 aqui. I é a taxa de juros em porcentagem. Por isso que tem esse 100 aqui, porque ele já está convertendo em a fórmula. Quando você joga ela dividido por 100, ela já converte em porcentagem. E T é o tempo que vai ser pago. Agora tem um lembrete importante. É importante saber que o tempo e a taxa de juros sempre deverão estar na mesma unidade de tempo. Como assim? Se falar que eu peguei o dinheiro em 12 meses, para pagar em 12 meses, mês é uma unidade de tempo. A minha taxa também vai ter que ser em mês. Se falar que é ao ano, durante 5 anos eu vou pegar um dinheiro emprestado, a minha taxa também vai ter que ser anual. Se minha taxa é anual, o meu tempo é em ano. Se minha taxa é mensal, o meu tempo é em mês. Para se calcular o valor total do produto ao final do tempo estimado, podemos somar o capital ao valor dos juros e chamamos isso de montante. Ele pode ser calculado segundo a fórmula a seguir. Montante é o capital mais o juro. É isso aqui que eu ia falar, que eu comecei a falar para vocês. Eu tomei R$ 1.500 emprestado do meu amigo, mas ele falou que só me emprestava se eu pagasse R$ 500 de juro. Quanto que eu vou pagar para ele? Eu vou pagar 2.000, porque eu tenho que pagar o capital, que é o valor inicial que eu peguei. Se eu pago os 1.500 que ele me emprestou e mais 500, eu não paguei 2.000. Então, esse 2.000 é o que a gente chama de montante. É o valor do juro mais o capital. Montante é o capital mais o juro. É o valor final que eu estou pagando pela transação. Agora a gente vai começar a ver os exercícios. Como que a gente vai aplicar essa fórmulazinha aqui? Que você tem que gravar ela. Juro é igual a CIT sobre 100. Onde J é o juro, C é o capital, I a taxa, que pode ser em mês, em ano, e T de tempo, que se a taxa for em ano, o tempo também tem que ser em anos. Isso é muito importante. Eu não posso usar uma taxa mensal e um tempo anual, sempre na mesma medida. Exemplo 1. Uma pessoa aplicou um capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. O que eu disse? Que a taxa e o tempo sempre tem que estar na mesma unidade de tempo. A taxa aqui é ao mês e o tempo também é ao mês, então tá certinho. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Esse tipo de situação aqui, o primeiro passo que a gente tem que fazer é separar os dados. A minha fórmula que eu vou usar, CIT sobre 100. E eu separei os dados aqui. Determine os juros, então quer dizer que eu não sei esse J aqui.
eu vou calcular. E o capital? O capital é o valor de R$ 1.200. A uma taxa de 2% durante o tempo de 14 meses. Ó, eu separei os dados. Depois que eu separo, eu vou vir para cá e jogar aqui. Juro é o que eu tô atrás. Ó, eu tô atrás dos juros, determino os juros. No lugar das letrinhas, eu vou colocar os valores que eu separei de cá. Então, no lugar do C, eu vou pôr 1.200. No lugar do I, eu vou colocar 2. No lugar do T, eu vou colocar 14. Dividido por 100. J é igual. Eu não tenho 2 zeros aqui em cima e 2 aqui? Então, eu posso eliminar. 12. O que sobrou aqui? Sobrou 12 vezes 2 vezes 14. 12 vezes 2 são 24. 24 vezes 14. Aqui embaixo eu não cancelei tudo. Agora vamos descobrir quanto que é 12 vezes 28. Eu vou fazer aqui no cantinho aqui, ó. 12 vezes 28. 2 vezes 8, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8 mais 1, 9. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Desce o 6, 13, 3. Então, essa pessoa aqui vai pagar R$ 333 de juro. Só que, além do juro, pediu também o montante. O montante, eu sei que o montante, eu vou somar o capital mais o juro. Então, o montante vai ser 1.200 mais 336, que vai dar R$ 1.536. Ela devolveu os 1.200 e pagou R$ 336. Esse é o montante. Questão 2. Primeiro passo, separar os dados aqui no cantinho esquerdo. Qual a taxa? Ó, agora vai mudar, porque antes a gente estava atrás do juro, agora a gente está atrás da taxa. A taxa é o quê? É o I. Então, vou pôr interrogação aqui. Qual a taxa deve ser aplicada para que um capital de 20 mil, então, o C vale 20 mil. Em 3 anos, então o tempo são 3 anos, renda um juro de R$ 1.200. Então, o J é R$ 1.200. Agora, a gente vai transferir isso aqui para a formulazinha. Formulazinha é juro igual a CIT sobre 100. Agora, vocês vão perceber que vai mudar um pouquinho. Ele tem um grauzinho maior de dificuldade aqui. Por quê? No primeiro exemplo, a gente estava atrás do J. Era o que estava antes da igualdade. Agora, a gente vai vir atrás do I, o que está depois da igualdade. Então, vocês vão perceber que o processo aqui vai mudar um pouquinho. Antes eu estava atrás do J, pronto. Aqui, vocês vão perceber que a gente vai voltar lá na proporção. Então, vamos substituir as letrinhas pelos valores. O J vale 1.200. O capital vale 20 mil. E aqui, como não tem centavos, ó, eu não preciso colocar 00, tá? Então, eu vou colocar só 20 mil. O I é o que eu tô atrás, então, eu vou colocar I. Vai virar uma variável aqui. O I vai ser como se fosse o X. E o tempo vale 3, dividido por 100, que virou uma proporção.
Aqui embaixo não tem nada, eu coloco 1. Você não sabe que na proporção, você não tem que multiplicar cruzado, você não aprendeu lá? Quando a gente estudou proporção? Eu começo multiplicando onde eu tenho a variável. Então, 20.000i vezes, 20.000 vezes i, 20.000i vezes 3, não vai dar 60.000i? Aí, 60.000i vezes 1, 60.000i. O que eu fiz? Da onde que eu tirei esses 60.000i? Eu multipliquei esses 3 aqui, 20.000 vezes 3, 60.000i. Vezes 1 não continua sendo 60.000i? 1.200 vezes 100 agora. Eu pego 1.200 e acrescento 2 zeros, porque eu estou multiplicando. Vou continuar aqui em cima. I é igual a 120.000 dividido por 60.000. I é igual. Esse eu cancelo com esse com esse, esse com esse, esse com esse. Sobrou 12 dividido por 6, que são 2% ao ano. Ao ano, por quê? Porque o tempo é em ano. E esse AA é a abreviação de ao ano. Se fosse ao mês, era A.M. Então, a minha taxa aqui vai ser 2% ao ano. O que mudou? Ficou um pouquinho mais complicado porque eu estava atrás dessa letrinha aqui depois da igualdade. Então, sempre quando eu estiver atrás de capital ou de tempo, o que vai acontecer? Vai montar a proporçãozinha. Se for atrás do J, fica fácil. Agora, se for atrás ou desse, proporção. Questão 3. Qual o capital que devo ter para ganhar R$50 de juros? Então, o J eu sei que é 50. A 2% ao ano. Esse 2% não é a taxa? Então, 2% ao ano. Como falou qual o capital, eu já coloquei interrogaçãozinha aqui no C, capital. Durante 60 meses. Lembra o que eu falei lá atrás? Que sempre o juro e o tempo tem que estar na mesma unidade de medida? Então, se aqui tá 2% ao ano, aqui também vai ter que ser em anos. 60 meses são quantos anos? Se eu pegar 60 e dividir por 12, eu não chego em 5 anos. Um ano não tem 12 meses, se são 60 dividido por 12, 5 anos. Então, eu sei que meu tempo é 5 anos. Agora, vamos jogar na formulazinha. Juro é igual a CIT sobre 100. Eu já sei que eu vou montar a minha proporção. Por que eu já sei que eu vou montar a minha proporção? Porque eu estou atrás de um desses 3 aqui. Quando eu estou atrás de um desses 3 letrinhas aqui, vira proporção. Então, meu juro, meu J é 50. Não tem nada aqui embaixo, eu ponho 1. Meu capital é o que eu estou atrás, então eu vou repetir. A minha taxa é 2 e o meu tempo é 5 dividido por 100. Virou proporção, multiplica cruzado. Vou multiplicar onde tem a variável aqui, que no caso é o C. C vezes 2, 2C. Vezes 5, 10C. Quanto que é 10C vezes 1? Não continua sendo 10C? Igual, esse 10C é daqui, hein? 100 vezes 50, 100 vezes 5 é 500, é só eu acrescentar um zero. Eu vou continuar aqui. Capital
é igual 5.000 dividido por 10. Capital, cancelo, cancelo. Então, o capital dele era quanto? R$ 500. Exemplo 4. Durante quanto tempo devo empregar R$ 200 a 6% ao ano para ganhar R$ 36? Será quanto tempo que eu vou ter que investir para ganhar R$ 36 de juro? Vocês viram que a gente fez um exemplo de cada. Um exemplo eu calculei juro, outro exemplo eu calculei taxa, outro exemplo eu calculei capital, outro exemplo agora para encerrar e para você ter como modelo, eu estou calculando o tempo. Olha só, eu joguei aqui, o juro é 36, o capital é 200, a taxa 6% ao ano, qual que é o tempo? Se minha taxa é ao ano, eu já sei que meu tempo também vai ser em anos. Então, joguei aqui na fórmula, o J, 36. Eu tenho que, como eu estou atrás de um desses três aqui, eu sei que vai virar proporção, eu tenho que colocar uma aqui embaixo. O capital é 200, o I vale 6 e o tempo eu estou atrás dele. Então, eu chamo ele de T, dividido por 100. Vou multiplicar cruzado. 200 vezes 6, 1.200 T. 36 vezes 100, 3.600. T é igual a 3.600 dividido por 12. Eu cancelei esse zero com esse zero, esse com esse. Sobrou 36 dividido por 12. 3 o quê? Anos, porque minha taxa é anual, ao ano. Então, o tempo tem que ser em anos. Então, você tem um exemplo para cada uma aí. Você tem um exemplo atrás de juro, outro de capital, outro de taxa e outro de tempo.